Hoje a gente vai fazer um mergulho num método de pesquisa que, olha, muita gente já ouviu falar, mas que nem sempre fica super claro como funciona ou para que serve mesmo. O estudo de caso. É verdade. É uma abordagem que aparece em, vários lugares. Administração, ciências sociais, saúde, educação. Sempre que a gente precisa entender algo mais complexo, sabe? Aquilo que não dá para simplesmente isolar num laboratório. Exato. E para guiar a nossa conversa, a gente está olhando os trechos bem legais de uma apresentação acadêmica sobre o assunto. A nossa missão aqui é tentar desmistificar um pouco o estudo de caso, mostrar onde ele realmente se destaca e como ele é feito na prática. A ideia é pegar esse tópico, que às vezes soa meio acadêmico demais, e transformar em algo mais, sei lá, palpável, útil, né? Isso. A ideia é pegar a essência dessa ferramenta de investigação e entender por que ela pode ser tão poderosa para gerar conhecimento de verdade. Bom, então começando pelo básico do básico, o que define um estudo de caso? A apresentação que a gente está usando bate muito numa tecla, numa ideia central. É sobre entender um fenômeno dentro do contexto real dele, sabe? Considerando as várias dimensões, como tudo se conecta ali. Não é para isolar uma coisinha só, mas abraçar a complexidade toda. Perfeito. É uma investigação, assim, profunda, bem detalhada e, o mais importante, contextualizada. O foco pode ser um único objeto ou, às vezes, alguns poucos. E esse objeto, olha, pode ser quase qualquer coisa. Uma pessoa específica, um grupo, uma organização inteira, um evento que marcou, um projeto, até uma política pública. É aquela unidade que se quer entender a fundo mesmo. A apresentação até dá uns exemplos, né? Tipo, investigar um profissional que é reverência, ou entender como uma escola conseguiu implementar um programa novo, analisar como uma empresa lidou com uma crise específica, e aí 3 características pulam na cara nesse método. A profundidade, porque a análise vai fundo mesmo, o contexto, porque o fenômeno é olhado onde ele acontece de verdade, na vida real, e a integração, porque o objetivo é manter a visão do todo sem ficar fatiando demais a realidade. Olha, essa questão da integração é chave. Não adianta muito desmontar o objeto em pecinhas e analisar cada uma separada. O grande valor do estudo de caso está em entender como essas peças funcionam juntas, naquele ambiente específico com todas as influências que estão ali ao redor. É quase como estudar um organismo vivo no habitat dele, sabe? Certo, certo. Entendi essa ideia de mergulhar fundo num caso específico. Mas assim, por que escolher esse caminho? Parece tão intensivo, né? Em vez de, sei lá, fazer uma pesquisa com um monte de gente, centenas de pessoas. A apresentação que a gente analisou fala numa tal de base epistemológica. O que isso quer dizer na prática para o pesquisador? Ótima pergunta. Essa base epistemológica, falando de um jeito simples, é tipo a crença fundamental que está por trás do método. É a ideia de que certos fenômenos, principalmente os sociais, os organizacionais, são tão complexos, tão amarrados no ambiente deles, que você não consegue entender de verdade só olhando o número isolado, tirando do contexto. Precisa ver o filme todo, as conexões, sabe? É reconhecer que a realidade ali é uma teia, não são só peças soltas. Entendi. Então não é só uma questão de preferência do pesquisador. É mais uma adequação ao tipo de pergunta que ele tem. Por exemplo, se eu quero entender como uma equipe específica conseguiu inovar mesmo sob pressão, talvez uma pesquisa mais ampla não me dê essa resposta tão rica quanto acompanhar essa equipe de perto, né? Exatamente isso. A força aqui está em buscar os significados, as relações, os processos, o como e o porquê das coisas acontecerem naquele lugar específico. Embora, veja bem, possa usar dados quantitativos, muitas vezes o coração do estudo de caso pulsa mais forte no qualitativo. E tem outro ponto bem importante que a nossa fonte levanta. O conhecimento aqui é visto como uma construção. O pesquisador não é só um coletor de dados neutro parado ali. Ele interage, ele interpreta e a compreensão vai surgindo dessa interação com o campo. É um processo mais vivo, dinâmico. Faz sentido. E quando que essa abordagem se torna, assim, a escolha ideal? A apresentação é bem direta nisso, né? Diz que é quando as perguntas-chave são do tipo como,
e por quê. Perguntas que buscam explicações, que querem desvendar processos, e não só descrever por cima ou contar quantas vezes algo aconteceu. Isso. O material detalha 3 condições que, acendem a luz verde para o estudo de caso. A primeira, como você falou, são essas perguntas de como e por quê. A segunda é quando o pesquisador tem pouca ou nenhuma capacidade de controlar os eventos ou os comportamentos que ele está estudando. Pense em fenômenos sociais, mudanças numa organização, crises políticas, são coisas que acontecem no fluxo da vida real, né? A gente não controla. E a terceira condição? Qual seria? A terceira é quando o contexto não é só um detalhe, um pano de fundo, mas é parte fundamental da história. Ou seja, para você explicar o fenômeno, você precisa levar em conta onde e quando ele está acontecendo. O estudo de caso permite justamente observar essa dança entre o fenômeno e o seu ambiente natural. O exemplo que deram na apresentação ilustra isso bem, né? Como uma startup específica está lidando com a crise econômica atual. Busca entender um processo, como está lidando, acontece agora, atual, e o pesquisador, claro, não controla nem a startup, nem a crise. O contexto da crise é essencial para entender o que a startup está fazendo. Parece a receita perfeita para um estudo de caso. Precisamente. Captura essa dinâmica da vida real, com todas as suas complexidades, as conexões que às vezes a gente nem espera. É um método que abraça essa bagunça organizada do mundo real. Falando em tipos diferentes, a apresentação mostra que estudo de caso não é uma coisa só, né? Tem variações, dependendo do que a gente quer descobrir. Temos os explanatórios, certo? Que focam justamente em responder o porquê e o como, buscando relações de causa e efeito. Isso. São aqueles que tentam explicar por que as coisas aconteceram de um certo jeito. Por exemplo, por que a implementação daquela política nova falhou naquela repartição específica? Tenta achar as razões. Aí depois vem os descritivos. Esses me parecem mais focados em pintar um quadro bem detalhado de como algo funciona ou acontece num contexto particular. Tipo, como é o dia a dia do processo de atendimento ao cliente nesta filial específica. Exatamente. O objetivo aí é uma descrição rica, profunda do fenômeno. Quase um retrato falado da situação, sabe? E por último, os exploratórios. Pelo nome, imagino que sejam usados quando a gente ainda sabe pouco sobre um assunto e a ideia é mais tatear o terreno, levantar as primeiras hipóteses, talvez. Perfeito. São muito úteis para desbravar um território novo, identificar os fatores que parecem ser importantes quando ainda não tem teorias muito firmes sobre aquilo. Por exemplo, quais desafios os professores enfrentam ao usar uma tecnologia nova em sala pela primeira vez? Abre caminhos para pesquisas futuras. Mas as classificações não param por aí, né? A fonte traz uma matriz que parece organizar ainda mais essas possibilidades, uma coisa mais estruturada. Sim, é a matriz 2x2 de Yin, um nome bem conhecido para quem estuda essa metodologia. Ela ajuda a pensar o desenho da pesquisa de um jeito mais organizado, combinando 2 dimensões. A primeira é o número de casos. A gente vai analisar um caso único, com profundidade máxima naquele caso específico, ou vamos olhar para casos múltiplos, o que já permite comparar, contrastar um com o outro. Entendi. E a outra dimensão dessa matriz? A segunda é a unidade de análise. A nossa análise vai ser holística, quer dizer, olhando o caso como um todo, uma entidade única, ou vai ser incorporada, onde a gente examina várias subunidades dentro de um mesmo caso. Pensa assim, analisar uma empresa como um todo seria holístico, versus analisar diferentes departamentos ou equipes dentro dessa empresa seria incorporado. Ah, tá. Combinando essas duas coisas, um ou múltiplos casos, e análise do todo ou das partes internas, surgem então 4 tipos básicos. Exato. Tipo 1, caso único holístico. Tipo 2, caso único incorporado. Tipo 3, casos múltiplos holístico. E o tipo 4, casos múltiplos incorporado. A apresentação até indica que este último, tipo 4, que olha várias unidades dentro de vários casos, é bem comum na prática. Ele permite um equilíbrio interessante entre profundidade, analisando as partes internas, e uma certa amplitude, comparando entre os casos.
Ajuda a entender padrões um pouco mais gerais, sem perder a riqueza dos detalhes de cada um. Faz sentido, parece um desenho bem robusto. Agora, a gente chega num ponto que me parece crucial. Como é que se coleta tanta informação detalhada, contextualizada assim? Se a ideia é profundidade, não deve dar para confiar em uma única fonte de dados, né? Fica meio frágil. Você tocou no ponto nevrálgico. A qualidade e a credibilidade de um estudo de caso depende enormemente do uso de múltiplas fontes de evidência. É isso que permite a famosa triangulação. E que tipo de fontes são essas? O material lista as clássicas, né? Documentos, tipo relatórios oficiais, atas de reunião, até e-mails, arquivos históricos, entrevistas, que podem ser desde conversas bem abertas até roteiros mais estruturados, observação direta, ir lá no campo e ver o fenômeno acontecer, e até observação participante, que é quando o pesquisador se envolve mais diretamente ali no contexto. A triangulação, então, é justamente usar essas diversas fontes, o que foi dito numa entrevista, o que está escrito num documento, o que foi observado diretamente, para ver se as informações batem, se elas convergem, se confirmam umas às outras, ou se tem divergências que precisam ser explicadas, entendidas. É como um detetive que cruza depoimentos, provas materiais e a própria observação da cena do crime, sabe? Um estudo de caso forte raramente se apoia numa perna só, ele se apoia nesse tripé, ou até mais, de evidências. E para não virar uma bagunça total, coletar tudo isso, a apresentação fala da importância de ter um protocolo de coleta. Soa como um plano de voo bem detalhado para o pesquisador seguir. É exatamente isso. É um documento essencial para garantir que a coleta seja sistemática, organizada e rigorosa, mesmo diante da complexidade toda. Ele define as perguntas específicas que vão guiar a coleta, os procedimentos passo a passo, onde e quando os dados vão ser coletados, quem vão ser os informantes ou quais documentos vão ser analisados, que instrumentos usar, roteiros de entrevista, guias de observação e até como os dados vão ser guardados e organizados depois. É tipo o mapa do tesouro do pesquisador. Parece fundamental para manter o foco e garantir que, mesmo sendo flexível, o estudo tenha método, tenha um rumo. E sobre a triangulação, você falou que ela é chave, mas existem tipos diferentes dela também? Ou é só cruzar fontes? Sim, a fonte detalha algumas variações importantes que mostram como esse princípio de checagem cruzada pode ser aplicado de formas diferentes. Tem a triangulação de fontes. Essa é a mais comum. Usar diferentes fontes, a pessoa A, a pessoa B, um documento, para verificar o mesmo fato ou para obter diferentes perspectivas sobre ele. A triangulação de métodos. Aqui é usar diferentes métodos de coleta, tipo uma entrevista e uma observação, para investigar a mesma questão. Triangulação de pesquisadores. Ter mais de um pesquisador coletando ou analisando os dados. Isso ajuda a reduzir o risco de viés individual na interpretação, né? Cada um pode ver uma coisa. E tem a triangulação teórica, que é olhar para os dados através de diferentes lentes teóricas, para ver que interpretações alternativas podem surgir daquilo. Uau, essa ideia de checagem cruzada, a triangulação, realmente aparece em vários níveis. Parece ser a espinha dorsal da credibilidade do método, então. Com certeza. Isso levanta uma questão importante sobre a confiabilidade dos achados, né? Quando diferentes caminhos, fontes diferentes, métodos diferentes, pesquisadores diferentes, até teorias diferentes, levam a conclusões parecidas, a nossa confiança naquilo que se descobriu aumenta muito. E o protocolo de coleta que a gente falou garante que esses caminhos foram percorridos com cuidado, tornando a pesquisa mais defensável, mais transparente para quem lê depois. Ok, então navegamos pela coleta, usamos triangulação, temos um protocolo, e agora a gente tem uma montanha de dados ricos. Transcrições de entrevista, notas de campo, documentos. O que fazer com isso tudo? Como é que se analisa? A apresentação diz que o objetivo é achar as relações dentro do caso, conectar o que foi visto lá no campo com as ideias teóricas que a gente tem. E aqui a fonte é bem honesta. Não existe uma receita de bolo única para análise de dados em estudo de caso. Depende muito se a abordagem é mais qualitativa, quantitativa ou mista, e também do tipo de estudo, se é para explicar, descrever ou explorar.
Aquela flexibilidade continua aqui na análise também. Mas deve ter alguns passos mais ou menos comuns nesse processo, imagino, né? Alguma lógica geral? Sim, geralmente o caminho envolve algumas etapas. Primeiro, organizar todo esse material bruto, né? Deixa tudo em ordem. Depois, ler e reler várias vezes, buscando identificar padrões, temas que se repetem, conexões interessantes, talvez até contradições que chamam a atenção. A partir daí, o pesquisador começa a criar categorias ou temas que agrupam esses padrões. A triangulação, olha lá aí de novo, não acaba na coleta, ela continua aqui na análise. O que a entrevista X disse sobre esse tema? E o documento Y? E a observação Z? Um passo-chave é tentar conectar esses achados empíricos com conceitos ou teorias que já existem, ou até propor novas ideias a partir do que surgiu ali do campo. Por fim, claro, é preciso descrever tudo isso de forma clara, lógica e convincente no relatório final. Parece um trabalho quase artesanal, né? De ir tecendo as conexões, os significados. Isso me leva a uma questão um pouco delicada: validade e rigor. A fonte menciona que estudos de casos às vezes são criticados por não serem tão rigorosos quanto, sei lá, experimentos controlados ou grandes pesquisas quantitativas. Como é que o método lida com essa crítica? Essa crítica é um fantasma que realmente assombra o estudo de caso, por isso é tão vital demonstrar o rigor. A apresentação aponta estratégias claras para isso. A primeira, que a gente já falou bastante, é a triangulação. Ela é a principal defesa contra acusações de subjetividade ou de achados baseados em impressões isoladas de uma fonte só. Certo. E o que mais, além de triangular tudo? Cuidados metodológicos em todas as etapas. Isso significa um planejamento bem detalhado antes de ir a campo, uma coleta de dados sistemática, mesmo que seja flexível, e uma análise transparente, explicando como se chegou às conclusões e reconhecendo possíveis vieses do próprio pesquisador. O protocolo de pesquisa que a gente já mencionou é essencial aqui de novo, porque ele documenta todo esse cuidado e aumenta a confiabilidade. Facilita até se outros pesquisadores quiserem entender ou, quem sabe, replicar o estudo, em outros casos, claro. E, por fim, a própria contribuição científica. Um estudo de caso demonstra seu valor e sua validade se ele consegue levantar novas perguntas relevantes, gerar hipóteses que podem ser testadas depois ou oferecer insights práticos que fazem sentido e ajudam a avançar o conhecimento ou a resolver problemas reais. Entendido. Então, resumindo a ópera, assim, quais seriam os grandes trunfos e, por outro lado, os pontos mais fracos do estudo de caso, segundo o material que a gente analisou? Dá para fazer um balanço? A fonte faz um balanço bem interessante. Do lado das vantagens, o que se destaca é, primeiro, a capacidade de gerar um conhecimento profundo e detalhado, sabe? Capturando nuances que outros métodos talvez deixassem escapar. Segundo, ser excelente para formular hipóteses ou até desenvolver novas teorias, justamente por causa dessa imersão na realidade complexa. Terceiro, a flexibilidade metodológica, que permite combinar diversas técnicas de coleta e análise conforme a necessidade. Quarto, ser ideal para investigar fenômenos contemporâneos no seu contexto real, onde não dá para manipular variáveis. E, por último, oferecer uma visão holística, do todo, entendendo o quadro geral ou identificando fatores críticos de sucesso ou fracasso. A chave é capturar a sinergia do contexto real. Parece realmente poderoso para entender o porquê por trás do o quê. Mas como toda ferramenta, tem seus limites, né? Quais são as limitações que foram apontadas? Sim, é super importante ter clareza sobre elas também. A maior, talvez, seja a dificuldade de generalização estatística. Como se baseia em poucos casos, às vezes um só, não dá para dizer que os resultados valem para toda uma população da mesma forma que uma amostra estatística permitiria. A generalização aqui é mais do tipo analítica, ou seja, o caso ajuda a refinar ou expandir uma teoria. E essa teoria, sim, pode ser aplicável em outros contextos. Existe o risco de subjetivismo do pesquisador na hora de interpretar os dados. Isso exige muita autoconsciência, transparência nos procedimentos e, de novo, a triangulação como antídoto.
Pode ser um método demorado e custoso, né? Exige imersão, muita coleta de dados, uma análise que é bem trabalhosa. Definitivamente não é uma solução rápida para quem tem pressa. E para pesquisadores com menos experiência, existe o risco de se afogar nos dados, sabe? Resultando num amontoado de informações sem uma análise clara e focada. O protocolo ajuda bastante a evitar isso, mas o risco existe. Fica claro que, apesar da flexibilidade, exige muita disciplina e muito rigor metodológico para fazer bem feito. Olha, para a gente não ficar só na teoria, a apresentação trouxe um exemplo prático bem bacana de uma pesquisa real que usou esse método. Gostei bastante. Sim, é um estudo de mestrado bem recente, de 2024, lá do programa de pós-graduação em administração da UFPR. A pesquisa é do Varley Gomes de Oliveira e foi orientada pelo professor Gustavo Habib. O título é A Institucionalização das Práticas de Gerenciamento de Riscos e Sua Maturidade. E o contexto é super relevante, né? Desde 2016, tem uma lei que tornou obrigatória a implementação de gestão de riscos nos órgãos do governo federal aqui no Brasil. Isso tem a ver com aquele movimento maior da nova gestão pública, o tal do New Public Management, NPM, que busca trazer lógicas mais parecidas com as do setor privado para o setor público. Exatamente. E o objetivo da pesquisa era investigar justamente como essas práticas de gestão de riscos estavam sendo implementadas e qual o nível de maturidade delas em algumas instituições federais de ensino. Ou seja, uma pergunta bem de como e qual o estado atual, perfeita para um estudo de caso explorar. E como eles fizeram na prática. Usaram estudos de casos múltiplos, olharam mais de uma instituição federal, com uma abordagem qualitativa de natureza exploratória, porque era um fenômeno relativamente novo nessas instituições, né? E analisaram os dados usando a técnica de análise de conteúdo, bem alinhado com tudo que a gente discutiu aqui. E os resultados são um ótimo exemplo do tipo de insight que o estudo de caso consegue trazer. A pesquisa descobriu, por exemplo, que a implementação começou muito por força da lei, sabe? Por causa da obrigação mesmo. Viu que a maioria das práticas já seguia essa lógica da NPM, foco em eficiência, em resultados, mas algumas ainda tinham um pé na burocracia mais tradicional. E um achado muito interessante. O nível de maturidade da gestão de riscos parecia variar conforme o modelo de administração que cada instituição buscava adotar internamente. Isso mostra bem como o contexto organizacional e as intenções ali dentro moldam a prática real. Fantástico. Um exemplo bem concreto de como o estudo de caso consegue conectar a norma, a lei, a teoria, NPM, burocracia e a prática real, o que as instituições estão fazendo de fato. Tudo isso dentro do contexto específico delas. Desvenda o como e o porquê de um jeito bem rico. Exatamente. Mostra as engrenagens funcionando ou às vezes emperrando lá no mundo real. Bom, nossa análise está chegando ao fim. Recapitulando rapidinho os pontos principais, o estudo de caso é essa ferramenta de investigação profunda para a gente entender o como e o porquê de fenômenos complexos, sempre olhando para o contexto real onde eles acontecem. Ele depende muito, crucialmente, de múltiplas fontes de evidência e da triangulação para construir achados que sejam confiáveis e rigorosos. Embora tenha suas limitações, como essa questão da generalização estatística mais restrita, a grande força dele está na profundidade dos insights que ele pode gerar, na capacidade de lidar com a complexidade e a dinâmica do mundo real e em gerar novas perguntas, novos entendimentos que outros métodos talvez não conseguissem alcançar. É muito sobre qualidade e profundidade, né? Mais do que só quantidade. E, para fechar, queria deixar uma reflexão no ar. Agora que a gente explorou um pouco mais a estrutura, a lógica e o rigor que existem por trás de um bom estudo de caso, será que isso muda a forma como a gente olha para pesquisas ou até mesmo para reportagens que usam essa abordagem? Será que a gente consegue identificar os sinais de um estudo bem feito, a triangulação, a clareza do caso, a conexão com o contexto, mesmo quando ele é apresentado de forma mais resumida na mídia ou num relatório? Fica aí a provocação para a gente pensar um pouco. Uma excelente questão para levar daqui. Afinal, entender como o conhecimento é construído ajuda a gente a consumi-lo de forma mais crítica, mais consciente, né? Com isso, a gente agradece a companhia nesta análise e encerramos por aqui. Até a próxima!